A paz do Senhor estejam com todos. Estou aqui para poder gravar um vídeo, porque eu postei um vídeo esses dias atrás dizendo os motivos por eu ser um cristão e algumas pessoas disseram que não ficou bem claro. Assim, uma coisa, como eu falo lá no outro vídeo, é até meio difícil de eu explicar, porque desde que eu me entendo por gente, que eu tenho consciência de mim, vamos supor, da uma idade, uma certa idade, que eu já tenho essa presença de Deus na minha vida. Como eu disse lá, eu não conhecia Ele, mas Ele já estava na minha vida. Vou contar para vocês aqui como foi as experiências que eu passei com Deus antes de conhecer Deus. Eu frequentava a igreja católica, mas aquilo eu não entendia, não conseguia compreender aqueles ritos, nada daquilo que acontecia lá dentro fazia sentido para mim, não conseguia entender, não percebia nada daquilo. E isso me consumiu muito, porque eu achava que, pô, gente, não era de Deus, porque eu ia lá e não percebia nada daquilo que acontecia lá. Não fazia sentido, eu achava que a culpa era minha. Mas mesmo assim, eu tinha aquela coisa dentro de mim, e uma curiosidade, vamos dizer assim. E todas as pessoas que me conheciam comentavam, falavam, você é evangélico, você é um cristão. Eu falava, não, eu falava que não, porque eu não sabia. Mas as pessoas já viam isso em mim, porque eu já era, como eu já disse. Aquilo já estava em mim já. E as minhas atitudes, o meu modo de ser, já era um modo cristão. Quando eu completei ali mais ou menos 27, 20, por exemplo, mais ou menos aí 27 anos, eu comecei a procurar. Eu falei, gente, eu tenho que entender. Então comecei a ler livros, li livros sobre espiritismo, budismo, e no final a Bíblia foi o último que eu li. Eu já tinha lido sobre esses outros, mas deixei a Bíblia por último. Confesso que não entendi nada. Nada, nada, nada. Li um livro sobre a vida de Jesus. Também não fez o menor sentido. Não fez o menor sentido. Eu vi aqui um homem que andou e fez milagres. Não fazia o menor sentido para mim. Não consegui perceber, não consegui entender. Então eu pedia, Deus, o Senhor me ilumine para eu poder perceber, para achar o que eu estou procurando. E Deus mandou uma pessoa no meu caminho. Eu estava à noite num localidade onde tinha muita criminalidade, no escuro, porque não tinha iluminação. Eu estava com um amigo meu, nós estávamos a caminho de uma casa para poder eu ver umas máquinas que eu estava pretendendo comprar. Então eu chamei esse amigo para ir comigo, porque é um sítio um pouco perigoso, né? Nessa época eu era envolvido com droga, fumava maconha. E eu e ele estava seguindo, fumando uma maconha, andando, e veio uma pessoa de bicicleta, passou pela gente, passou e parou logo à frente. Quando ele parou, eu já pensei, falei, ixi, é confusão. Algum problema é, porque ninguém pararia num lugar desse aqui, dois caras que é a gente, porque do mesmo jeito que a gente tem medo, a pessoa também tem medo, mas a pessoa parou de bicicleta lá. Quando eu cheguei perto, eu já estava esperando qualquer tipo de coisa, que fosse qualquer coisa ruim, é o que eu estava pensando. Quando eu cheguei, o senhor, mais ou menos ali de uns 35, 40 anos, vira para mim e fala, eu estava passando, mas Deus pediu para me parar, porque tem um de vocês está precisando ouvir uma palavra. Aquilo para mim já foi assustador, porque uma pessoa vai parar num lugar daquele, à noite, num lugar perigoso, dois homens andando na rua, fumando maconha, ele vai parar para falar de Deus.
aquilo ali para mim já foi chocante. Então ele começou a falar. E eu já não conseguia parar de olhar para ele. Aquilo ali não saía da minha cabeça. Eu falava, Deus, mas como pode? Esse cara não tem juízo na cabeça. Como é que ele para num lugar desse aqui, dois caras, para falar de Deus? E se a gente querer bater nele, roubar ele aqui? A gente poderia fazer qualquer coisa com ele, mas não, ele parou para falar de Deus. E fui para casa. Depois daquilo, quando cheguei, deitei na minha cama, que eu tô lá tranquilo, lembrei daquilo. Eu falei, poxa vida, eu pedi a Deus para alguém me mostrar e ele mandou aquele cara da bicicleta. Não fiquei sabendo o nome dele, não perguntei, só fiquei olhando para ele, tentando entender o que era aquilo que ele estava fazendo. Quando eu cheguei em casa, pronto, fez o maior sentido. Eu falei, isso é fé, isso é ser cristão. Independente do medo, independente do lugar, ele vai parar para falar sobre Deus. Ele tem amor e Deus pediu a ele, ele fez. Correndo o risco de morte, de ser agredido, de ser roubado, mas mesmo assim ele fez. Ali eu entendi o que era fé. Eu já sabia o que era milagre. Eu acreditava em milagre, porque eu já tive testemunhos de milagre. Mas eu não sabia o que era a fé. Faltava para mim entender o que era a fé. E ali eu entendi. Dali em diante, eu comecei a procurar cada vez mais. Li a Bíblia novamente. Já tinha lido ela uma vez completa. Li novamente. Aí começou a fazer sentido. Depois eu fui e comecei a ver algumas, já mais à frente, com a internet mais evoluída, comecei a ver alguns pastores, alguns programas, alguns padres, tipo o padre Reginaldo Manzotti, Rodrigo Silva e alguns outros pastores aí. E aquilo começou a me dar mais clareza. Então eu comecei a estudar novamente a Bíblia. E aí tudo fez sentido. Foi aí que eu percebi que ele já tinha me escolhido lá atrás, era eu que não conhecia ele. Quando eu comecei a entender, que eu comecei a conhecer o seu propósito, quando eu conheci o que era Jesus, por que Jesus fez aquilo, porque para mim até então não fazia sentido uma pessoa se sacrificar, por quê? Por meu pecado, que pecado? Nem entendi o que era, não sabia o que isso significava, só fiquei sabendo depois de conhecimento. Por isso que na Bíblia fala, conheceis a verdade e ela libertará. Todo cristão tem que conhecer a palavra. Não adianta só ter a Bíblia e não conhecer. E não adianta só ler a Bíblia e esperar que o Espírito Santo vai iluminar para você entendê-la. Não, você precisa de ajuda. Ele coloca pessoas no caminho da gente que têm uma clareza maior do que a da gente. Essas pessoas vão poder te explicar melhor, que é o meu papel, que eu acho que Deus tem para mim. Pois hoje eu nem sou um cristão muito fervoroso, não sou muito de frequentar a igreja, essa é a verdade. Gostaria de ser mais, geralmente eu vou só aos domingos, mas gostaria de ser mais ativo, mas não sou. Mas Deus me colocou o dom para poder trazer clareza para as pessoas. Então, geralmente, as pessoas têm algumas dúvidas sobre a Bíblia, sobre o comportamento cristão. Talvez a maioria dessas foi dúvidas que eu já tive. Então, eu consigo explicar às pessoas. Esse é o chamado de Deus na minha vida. Ele me deu clareza para poder esclarecer dúvidas das pessoas. Não consigo esclarecer tudo, vamos deixar bem claro, não sou um professor, até gostaria. Quem sabe no futuro fazer uma faculdade de teologia para me ser mais capacitado. Mas dentro daquilo que eu consigo perceber e daquilo que eu aprendi, eu consigo explicar às pessoas, que é um dom que eu tenho, que é a facilidade de explicar. E aí está o meu desígnio de Deus, vamos assim dizer. Ele me usa para poder explicar a palavra dele. E
foi eu que pedi. Eu pedi que ele me mostrasse e ele me mostrou. Quando ele me mostrou, eu percebi que desde lá da minha infância, tudo aquilo que eu passei já foi para me tornar a pessoa que eu sou, o que eu estou sendo, porque a gente ainda está em processo de crescimento. Ninguém está totalmente pronto. Até a gente chegar a hora da gente ir para o céu, tá todo mundo em crescimento, em constante formação. Esse é o meu papel. Espero que vocês tenham gostado. Falei de outros assuntos mais para frente. De acordo com o canal vai crescendo. Espero poder ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, espero que todos estejam em paz. Que Deus esteja no lar de cada um, trazendo bênçãos, forças, saúde para todos, para a família. E fiquem com Deus. E não esqueçam de se inscrever e dar um like aí, que já ajuda para incentivar e também para o YouTube poder divulgar os vídeos. Amém? Fiquem com Deus.